Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Escola Monteiro Lobato, quarto ano A e B, componentes curriculares, língua portuguesa, matemática e ciências. Sejam todos bem-vindos. Estão animados para a nossa aula de hoje? Pegue seu livro de língua portuguesa que já vamos iniciar a nossa aula. Daremos continuidade com o gênero textual poema. Na aula anterior, nós trabalhamos com esse lindo poema Alice no País da Poesia. Vocês se lembram? Então, esse poema é de Elias José. Faça a releitura novamente para se relembrar dele, para realizar nossa primeira atividade de hoje. Na aula passada, vocês aprenderam o que é comparação, né? Comparação consiste em aproximar dois seres ou duas ideias por existir alguma semelhança. Nós vemos aqui um exemplo bem claro, né? Nesse trecho desse texto, Alice no País da Poesia. Sozinhas, pouco podem as letras. Elas são como andorinhas e gostam de se agrupar. Agrupadas, formam palavras, que vêm e vão em livre voo, em leve voo, em breve voo, buscando outras palavras para multiplicarem sons e sentidos. Aqui as letras são comparadas. Vocês viram aí que às vezes são comparadas ao quê? A andorinhas. Que palavra deixa clara essa comparação? É a palavra como. Olha, elas são como andorinhas. Qual é o elemento de semelhança entre as letras e as andorinhas? Então, o elemento são porque as letras, elas gostam de se agrupar. Para quê, gente? Isso mesmo, para formar palavras. Então, o elemento semelhante é esse. E aqui abaixo nós temos aqui, ó, um verso que vocês completarem esse verso. Vou dar um exemplo. Elas são como abelhas e gostam de se agrupar. Beleza, galerinha. Agora que vocês compreenderam o que é comparação, vamos agora aprender o que é metáfora. Fica ligadinho nesse vídeo para realizar a nossa próxima atividade. O que é metáfora? Bom, metáfora é uma figura de palavra. Ela ocorre toda vez que uma palavra é empregada fora do seu sentido normal. Exemplos. Fala minha flor. Veja que a palavra flor está no lugar do nome da pessoa. Este cara é fera. Veja que agora a palavra fera substitui a palavra inteligente, por exemplo. E por último, a vida é um carro sem destino certo. Então, mais uma vez, uma comparação de vida com um carro. Bom, eu gosto muito de dizer que a metáfora é uma figura de linguagem que consiste na comparação de dois termos sem o uso de conectivo. Veja que no exemplo a comparação é direta, não tem o conectivo como ou tal. Então, o amor é fogo. Chegou a hora de testar seu aprendizado. Que tal criar metáforas para as expressões abaixo? Uma festa legal. Bom, você que gosta muito de festa, pode dizer que a festa está massa. Uma mulher bonita. Você pode dizer que essa mulher é uma gata. Tom é muito divertido. Também a galera sabe muito bem falar de outra forma, usando metáfora, dizendo que Tom é um palhaço. E por último, o velho era muito rude. Você pode dizer que o velho era um cavalo, o velho era muito grosso, como você achar melhor. O importante é você saber que metáfora, então, é uma comparação sem usar conectivos como, tal e outro. Página 47. Leia essas frases. As letras são como andorinhas. As letras são andorinhas. Aqui na primeira frase, né, as letras são comparadas a andorinhas. Aqui já na segunda frase, não há comparação. A comparação foi omitida, ou seja, não foi dita a comparação. As letras passam a ser andorinhas. Por isso, essa frase aqui é uma metáfora. Ok? Atividade 4. Leia este poema. O nome do poema é um poema bem feitinho. Para Heloísa. Descobri que os pássaros banham-se no arco-íris. Flores são beijos que germinam durante sonhos. Manhãs são esculpidas em pleno ar. Chuvas, ora são guizos, ora sorrisos. E não existe nenhuma diferença entre uma criança e uma estrela do mar.
Letrinha A. Circule na segunda estrofe o verso que contém uma metáfora. Olha, lembra o que são estrofes e o que são versos? Então, os versos são as linhas do poema e esse conjunto de versos forma as estrofes. Então, você vai aqui no texto, aqui, procure aí onde está a segunda estrofe e circule o verso que contém uma metáfora. Letra B, reúna-se com colegas. Já que vocês não estão estudando, né, aula presencial, você pode se reunir com um parente mais próximo aí da sua casa e escrever o verso do poema, o verso que você achou aqui, e substituir a metáfora por uma comparação. Você vai procurar a segunda estrofe, né? Vai lá na segunda estrofe, veja o verso que contém a metáfora, certo? Aí você vai substituir a metáfora que você encontrou aqui por a comparação. Atividade 5. Classifique as expressões destacadas com comparação ou metáfora. Classificar, ou seja, você vai colocar cada uma no seu lugar. Letrinha A. Os olhos de Alice brilham como estrela. Lembra? Olha a palavrinha como. Ela é usada quando é comparação ou é uma metáfora. Então, você vai escrever aqui, ó. Comparação, se for comparação, ou metáfora. Letra B. Suas mãos são frias como gelo. Letra C. Minha filha é uma joia rara. Letra D. Ela é um papagaio, fala sem parar. Vamos brincar de trava-línguas? Já ouviu falar? É um joguinho em que consiste em você falar com clareza e rapidez uma frase ou um verso. Vou apresentar a frase para vocês. Já ouviram falar nesse trava-línguas aí? Tenta falar ele com clareza e rapidez. Vamos falar junto? A naja egípcia gigante age e reage hoje já. Acertaram? Parabéns! Vocês já perceberam a diferença do som da letrinha G seguida da vogal E e I? Vamos ver aqui nessa trava-língua que acabamos de ver? A naja egípcia gigante age e reage hoje já? Vocês perceberam que as palavras, né, ou seja, a consoante G seguida da vogal I e da vogal E, ela tem um som modificado? Há uma vibração nas pregas vocais. Egípcia, gigante, age, reage. Então, quando a letrinha G não vem seguida dessas vogais, normalmente ela tem um som. Por exemplo, aqui, ó, gigante. Vocês viram que é uma letrinha G. Porém, quando ela não é seguida da vogal I ou da letrinha E, ela tem um som modificado. Gante. Viram aqui? Gigante. Perceberam aí a diferença? Quando G vem seguida da letrinha E e da letrinha I? Página 48. Leia em voz alta as palavras do quadro. Então, você vai ler em voz alta essas palavrinhas aqui dentro desse quadrinho. E responder. O que se pode perceber em relação ao som representado pela letra G e J? Tem a diferença? Você vai escrever aqui. Lembra da dica do trava-língua que eu dei a vocês no instante? Letra B. Complete as colunas com as palavras do quadro. Ou seja, você vai pegar essas palavras aqui do quadro aqui e escrever as palavras com J e escrever as palavras com G. Ok? 2. Observe agora as palavras deste quadro. Vocês vão ler e observar. E em seguida, circule as palavras em que a letra G representa o mesmo som da letra J. Você vai circular as palavras em que a letra G tem o mesmo som da letra J. Vai circular aqui, ó. Certo? E depois responder nessas linhas o que essas palavras têm em comum. Elas são parecidas em o quê? O que elas têm em comum? Letra B. Você não vai reunir com um colega, vai se reunir com um familiar seu. Pode ser um primo, o pai ou a mãe. E completar a frase com base na atividade anterior. Ou seja, com base nessas atividades aqui.
A letra G, seguida da letrinha... Lembra da letrinha que eu acabei de dizer lá na trava-línguas? A letra G, seguida das letrinhas, representa o mesmo som da letrinha G, por exemplo. Então, você vai completar a frase observando a explicação que eu dei na estante, lá no trava-línguas da Nádia. Nas páginas 64 e 65, vocês vão ler o poema Família Desencontrada, do poeta Mário Quintana, certo? Ele pergunta assim, por que será que é família desencontrada? Quando vocês lerem esse poema, vocês vão entender por que chama-se Família Desencontrada. Letra A. Circule no poema as metáforas usadas para caracterizar as estações do ano. Letra B. Por que o poeta usa a inicial maiúscula para se referir às estações do ano? Letra C. Na sua opinião, existe relação entre as metáforas e as características da estação do ano? De cada estação do ano? Existe uma relação? Na atividade 2, vocês vão observar aqui essas duas obras de artes do artista brasileiro Kim Alcântara. Observe as duas e diga aí, observando o formato de cada obra, diga a quais estações do ano elas se referem. Por exemplo, o primeiro quadro aqui se refere a qual estação do ano? E o segundo? Letra B. Em sua opinião, é possível estabelecer relação com as obras de arte do poeta, do brasileiro, do artista Kim, com o poeta Mário Quintana, do poema Família Desencontrada? Há uma relação entre essa obra de arte e o poema que vocês acabaram de ler? Há alguma semelhança? Nas páginas 66 e 67, você, juntamente com um parente aí mais próximo, pode ser o pai, a mãe, o avô, o primo, vai ler juntamente com eles esse texto aqui, Movimentos da Terra. Após a leitura, tem algumas perguntas. Expliquem a relação desse texto com o poema Família Desencontrada. Relação é semelhança. Existe relação? Você vai explicar se existe ou não. Questão 4. As estações do ano ocorrem na mesma época no mundo todo? Sim ou não? E vai explicar por quê. Questão 5. Uma determinada estação do ano apresenta as mesmas características em todo o Brasil? Ou seja, no Brasil todo, as estações do ano são iguais? Aí você vai conversar com o parente mais próximo aí. Questão 6. Um jornal de um município do estado de São Paulo realizou uma enquete. Enquete é uma pesquisa de opinião, né? Ele perguntou aos seus leitores, né, qual estação do ano eles preferem. Quando ele fizeram essas pesquisas, eles fizeram, com o resultado da enquete, um gráfico, certo? Esse gráfico aqui, após a pesquisa. Eles fizeram esse gráfico aqui. Aqui na linha vertical, nós temos aqui a quantidade de pessoas que participaram dessa pesquisa. E na linha horizontal, nós temos aqui as estações do ano. Observe aqui no verão, né? Quantas pessoas votaram que preferem o verão? Aqui, você observando aqui, a altura dessa barra, aqui direcionada para o número. Quantas pessoas votaram no verão, preferem o verão? Quantas pessoas preferem a primavera? Quantas pessoas preferem o inverno? E quantas pessoas preferem o outono, ok? Após observar o resultado da pesquisa, dessa enquete, responda a letra A, B e C. A questão 7, gente, nós vamos realizar uma enquete parecida com essa aqui, uma pesquisa de opinião, entre você e seus coleguinhas. Lá no Telegram, vocês vão poder votar, né, em qual estação do ano, em quais estações do ano você prefere, tá ok? Só pode votar uma vez, certo? Depois que vocês realizarem essa enquete aí e obter o resultado, nós vamos fazer, né, um gráfico de barras lá na matéria de matemática, tá ok? Nesse bimestre, vocês aprenderam muito sobre as características dos poemas, né, como eles são formados, por versos, estrofes, né? E hoje vamos conhecer outro tipo de poema, chamado poema visual e concreto.
Esses poemas surgiram nos anos 50. Os poetas, eles estavam cansados de usar sempre o mesmo tipo de organização, né? Versos, estrofes bem alinhadinhos. Eles queriam utilizar todo o espaço do papel. Por isso surgiu os poemas visuais e concretos. Vamos lá. Por que visual? Porque as palavras formam imagens. E por que concretos? Porque eles aproveitam as páginas utilizando formas e movimento sobre o papel. Vamos ver aqui o primeiro poema. Seja um abacaxi, fique de pé, use uma coroa e seja um doce por dentro. Nós temos aqui, podemos ver uma xícara. Né? O ponto de interrogação forma a asa da xícara, aquele lugarzinho onde colocamos os dedinhos para segurar a xícara. Já em cima, vemos as palavras em forma de ondas, né, que remetem à fumacinha que está em movimento. Esse movimento nos traz a sensação de que dentro da xícara tem chá, né, ou um café bem quentinho. E o próximo poema visual está escrito: conecte-se a quem leva energia para o seu dia. E nós temos aqui letras, palavras e imagem, né? Veja, sinta, pense e faça. Agora que vocês já sabem, né, a estrutura de um poema, como é um poema concreto visual, agora vocês vão colocar a mão na massa. Né? Escreva um poema com uma estrofe ou crie um poema concreto visual. Mas antes de começar, pense bem no que você vai escrever. Né? Escolha um tema. Pode ser amizade, um passeio, uma viagem, um tema que fala sobre saudade, tristeza, uma competição esportiva ou uma lembrança. Chegou aquele momento que eu sei que vocês adoram, a hora da leitura. Hoje vocês vão conhecer mais um livro. Vocês vão ler o livro Caderno Sem Rimas de Maria, do ator e escritor Lázaro Ramos. Conhecem ele? Ele é bastante conhecido. Além de ator, ele também é escritor. Ele atuou na novela Cobras e Lagartos como um Foguinho, vocês lembram? Então, esse livro, ilustrado por Maurício Negro, vocês vão gostar, um livro super colorido e uma leitura super prazerosa. Boa leitura! Vamos dar continuidade com nossa aulinha de hoje, com o componente curricular matemática. Vamos lá, pegue seu livro e vamos começar a nossa aulinha de matemática. Você sabe o que é uma enquete? Vocês devem saber, né? Na aula de português já expliquei um pouquinho. Isso mesmo. Uma enquete é uma pesquisa de opinião. Então, turminha, nós vamos realizar uma enquete lá no Telegram para saber qual estação do ano vocês preferem. Lembre-se, só pode votar uma vez. Após fazer essa enquete e obter o resultado geral da turma, nós vamos representar esse resultado num gráfico de barras. Quem tiver dúvida de como fazer um gráfico de barras, vamos agora tirar as dúvidas assistindo esse vídeo agora super legal. E o vídeo de hoje é sobre gráfico de barras. Um gráfico, ele serve para representar dados, ou seja, nós podemos fazer uma pesquisa, depois colocar no gráfico e fica mais fácil de ver as informações. O gráfico que vamos trabalhar hoje é o gráfico de barras ou colunas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós vamos até a Rua dos Cravos, perguntar para 10 crianças qual o animalzinho que elas mais gostam. Vamos ver o resultado da pesquisa. 4 crianças disseram gostar mais de cachorro. Uma criança disse preferir o coelho. 2 crianças, o gato. Nenhuma criança, o passarinho.
e 3 crianças, o peixe. Então agora, com base nesses dados, vamos construir o gráfico. Nesta reta, nós vamos colocar o número máximo de votos que um animalzinho pode conseguir. Como tinham 10 crianças, o máximo de votos são 10. E na parte de baixo, nós vamos colocar a figura de cada animal. Poderia ser escrito também, mas eu achei melhor aqui colocar os desenhos. Então vamos lá. De acordo com a nossa pesquisa, o cachorro teve 4 votos. Então a barrinha dele tem que subir até o número 4. Já o gato teve 2 votos. Então a barrinha dele só vai até o 2. O passarinho não teve nenhum voto, então ele não tem barrinha. Já o coelho teve 1 voto, então a barrinha dele vai até o número 1. E o peixe teve 3 votos, então a barrinha dele sobe até o número 3. Agora vamos interpretar esse gráfico. Responde para mim, qual foi o bichinho que teve mais votos? Acertou quem respondeu? Cachorro. Afinal, a barrinha dele é a mais alta do gráfico. Em segundo lugar, vem o peixe, porque ele teve 3 votos e a barrinha dele é a segunda maior. Em terceiro lugar, ficou o gato. Ficou sim, gato. Olha aí. Sua barrinha é a terceira mais alta. Depois vem o coelho com 1 voto e o passarinho com nenhum voto. Como vocês puderam ver, o gráfico é super legal para a gente conseguir observar todos os dados de uma vez. Então, crianças, quando vocês forem na escola na segunda-feira, eu vou disponibilizar para vocês uma folha quadriculada. É uma folha em branco, né, com um monte de quadrinhos, onde vocês vão criar o seu gráfico de barras de acordo com o resultado da pesquisa lá no Telegram, ok? Lembrando que essa linha aqui vertical aqui, ó, é o número de pessoas que participaram da enquete. Nesse caso, quantos coleguinhas vocês têm? 30, não é isso? Então vai ser até o número 30. E na barrinha horizontal, vocês vão escrever as estações do ano e fazer a barra de acordo com o resultado da enquete realizada lá no Telegram, ok? Ótima atividade. Na página 76, nós vamos relembrar as unidades de medida de comprimento, ok? Nós temos aqui a fita métrica, nós temos o metro articulado e a trena. O metro é a unidade de medida mais adequada para expressar, por exemplo, a altura de uma pessoa, o comprimento ou a largura de uma sala, a altura de um viaduto e a altura de um prédio. Nós temos aqui uma imagem. Um caminhão, um acidente, né, de caminhão, esse caminhão ficou preso no viaduto. Será por quê? Quais foram as causas desse acidente? Será que poderia se evitar esse acidente? Então, pesquise o significado dessa placa. Observe aqui a plaquinha. Essa placa estava aqui no viaduto. Será que o motorista desse caminhão não observou a placa desse viaduto? Página 77. Para responder a questão número 1, vocês têm que ter uma fita métrica ou uma trena, certo? Quem não tiver a trena nem a fita métrica, eu vou disponibilizar um barbante de 1 metro, que será entregue na segunda-feira, para que vocês possam responder a letra A, a letra B e a letra C. A questão 2, vocês vão observar aqui o trajeto que Marina faz da sua casa até a escola. Após observar esse trajeto, vocês vão responder qual é a medida em metro desse trajeto. Faça o cálculo e responda nessa linha. A questão 3, nós vamos aqui ver
uma pista de ciclismo. Essa pista de ciclismo, ela tem 950 metros. E Paulo deu 6 voltas completas nessa pista, certo? Quantos metros ele percorreu? Observando quantos metros a pista tem e o número de voltas que ele deu. Questão número 4. Nós temos a representação aqui de um campo de futebol, né, as dimensões dela, de acordo com o metro. Nós temos aqui o comprimento mínimo e o comprimento máximo. E aqui nós temos a largura mínima e a largura máxima. Observando as dimensões, a mínima e máxima, da largura e do comprimento, quantos metros uma pessoa percorreu ao contornar um campo de futebol com as dimensões máximas oficiais? As dimensões máximas. Observe aqui, ó, as dimensões máximas. Faça o cálculo aqui nesse quadrinho. Questão número 5. Rogério percorreu 260 metros para contornar um terreno que lembra um quadrado. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Na 78, nós vamos ver as unidades de medida de comprimento. O centímetro, né? O símbolo do centímetro é cm. Nós vemos aqui, ó, quanto nós dividimos um metro, ou seja, um metro é 100 centímetros, né? Quando dividimos um metro em 100 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 centímetro, certo? A gente vai pegar um metro, que é 100 centímetros, e dividir em partes iguais. Quando nós dividimos, nós obtemos aqui os centímetros. E nós temos também o milímetro, cujo símbolo é mm. Quando dividimos 1 centímetro em 10 partes, ou seja, dividimos aqui o centímetro em 10 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 milímetro. Ou seja, cada risquinho pequenininho desse aqui representa 1 milímetro. Ok? Página 79. Nós temos aqui, vamos observar aqui, ó, o comprimento desse parafuso, certo? Ele equivale a 27 mm, ou seja, milímetro. Quando dividimos 1 metro em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 milímetro. Como eu disse aqui, esses risquinhos pequenininhos entre os centímetros é o milímetro. Ok. 1 metro é igual a 1000 milímetros. O quilômetro. O quilômetro, cujo símbolo é o km, também é uma unidade de medida de comprimento. Então, aqui nós temos aqui uma curiosidade. Lê as informações a seguir. Nela há uma medida expressa em quilômetro. Leia e encontre essa medida aí, ó, essa medida em quilômetro. Quando dividimos 1 quilômetro em partes iguais, ou seja, em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 metro, certo? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Após observar essas informações e as informações anteriores sobre a medida de comprimento, responde a atividade 1. Complete as frases a seguir. 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1 corresponde a quantos centímetros? E 1 centímetro corresponde a quantos milímetros? Observe as informações anteriores, das páginas anteriores, para responder a questão número 1. Pegue seu livro de ciências para iniciar a nossa aula de hoje. Você sabe o que gera o dia e a noite? Quem tem dúvida, assista o vídeo a seguir para entender melhor. Os movimentos da Terra são 2: rotação e translação. A Terra se mexe? Sim, o nosso planeta, a Terra, se mexe. E seu movimento tem grande influência sobre nós. E o que significa rotação? Rotação é o movimento que realiza a Terra girando sobre si mesma. Este movimento é o que determina a sucessão dos dias e das noites. Para realizar esse movimento, a Terra demora um dia inteiro. E translação, o que é? Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Para realizar esse movimento, a Terra demora um ano. Na medida em que se traslada ao redor do Sol,
a Terra vai mudando sua inclinação. E isso faz que o Sol Norte esquente mais o hemisfério norte uma parte do ano, e que na outra parte esquente mais o hemisfério sul. Por isso, este movimento é o que determina as estações do ano. Como o verão e outono, o inverno e a primavera. Muito bem, gente. As 4 estações são diferentes entre si, em função de estar mais ou menos expostas ao calor do Sol. Ah, por isso no verão faz mais calor. Agora eu estou entendendo. E no inverno faz mais frio, porque o sol não nos esquenta tanto. Nath, sabe de uma coisa? Meu pai teve que ir ao Japão por trabalho. Ao Japão? Que bom, Matias! É, mas ontem eu quis ligar para ele para contar da minha bicicleta nova e eu não consegui. Minha mãe me disse que era muito tarde para ligar a essa hora e me disse: papai está dormindo, porque no Japão é de noite. Eu disse para ela que não podia ser. Como ia ser de noite lá, enquanto aqui era de dia? Então ela me explicou que quando aqui é de dia, lá no Japão está cheio de estrelas. É simples, o Japão está na Ásia e nós estamos do lado oposto da Terra. Quando você achou que o seu pai estaria trabalhando porque era de tarde, em verdade, para ele, era de madrugada. Eu já sei por que meu pai estava dormindo quando eu quis telefonar. Ei! Então, galerinha, vocês perceberam aí no vídeo que o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma é que determina a sucessão de dias e noites. Esse movimento que ela faz em torno de si mesma é chamado de rotação. O ciclo dos dias e das noites ocorre porque os planetas giram ao redor de si mesmo, em um movimento chamado rotação. Dessa forma, enquanto um lado do planeta é iluminado pelo Sol, o outro está escuro, que é a noite. A rotação da Terra, por exemplo, leva aproximadamente 24 horas para completar, ou seja, a Terra demora 24 horas para girar, para fazer a volta completa em torno dela mesma, certo? Aqui nós temos aqui outros planetas, o Sistema Solar que nós vimos nas aulas anteriores, e aqui vamos ver que cada um do Sistema Solar tem um período de rotação diferentes, ok? Observando aqui esse esquema ilustrativo, responda a atividade 1, observando a tabela. Nós temos aqui a duração do dia, temperatura média e números de luas. Então, aqui, Saturno e Terra. Qual é a duração do dia, qual é a temperatura média e o número de luas. De acordo com a tabela, qual dos dois planetas gira mais rápido? Observe a tabela e responda. Qual desses dois planetas aqui gira mais rápido? Escreva o nome deles aqui, abaixo. Nas páginas 160 e 161, nós vamos ver aqui o movimento aparente do Sol e a sua localização. Aqui nós temos aqui, ó, um texto que diz o seguinte: ao caminhar para a escola de manhã, bem cedinho, Júlio percebeu que o Sol sempre aparece no céu de um mesmo lado da cidade, perto de um grande edifício. Mas seu pai explicou que naquela direção fica a zona leste da cidade. Leste, oeste, norte e sul são os pontos cardeais, ou seja, o ponto de referência na Terra. Podemos encontrar essas referências observando a posição do Sol no céu, ou seja, o movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol. Para quem está observando da Terra todos os dias, em todas as regiões, o Sol surge de um lado do horizonte e se põe do outro lado oposto. Nós temos aqui um esquema ilustrativo que mostra os pontos cardeais, ou seja, os pontos de referência na Terra. Aqui o menino aqui, ó, com o bracinho aberto. Então, para a gente aprender melhor os pontos cardeais, é só observar. Observe na sua casa a posição em que o Sol aparece no céu pela manhã. Estique o braço. O braço direito para a direção do Sol aparece em casa é a direção leste. Aqui, ó, direção leste. E o braço esquerdo, sentido oposto, aqui o seu braço direito está esticado, é a direção oeste. Os dois braços esticados, olhe para frente. Essa direção é o norte.
e a direção sul está logo atrás de você. Então, converse com um familiar mais próximo e responda: o que é um ponto de referência? Que exemplo de pontos de referência vocês podem dar? Página 166, 167. Então, galerinha, vocês perceberam que o que determina as estações do ano é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Você sabe qual é o nome desse movimento que a Terra faz? Parabéns, é a translação. Isso, nosso planeta gira em torno do Sol, é por isso que existe a primavera, o verão, o outono e o inverno. Mas, em muitas regiões, há diferença entre as estações. Por quê? O planeta Terra tem uma inclinação, né? A ocorrência das estações do ano está relacionada a vários fatores. Um deles é a inclinação do eixo da rotação da Terra. Isso que faz com que um dos hemisférios terrestres fique mais voltado para o Sol do que outro. Nós temos aqui o exemplo aqui, ó. Esse está mais voltado para o Sol, porém recebe mais incidência de raios solares, enquanto o outro não. Certo? Enquanto a Terra gira ao redor do Sol, seus dois hemisférios não são igualmente iluminados e aquecidos. Há períodos do ano em que o hemisfério sul recebe mais luz e calor do Sol que o hemisfério norte, e vice-versa. É essa variação na forma com que o planeta é aquecido que ocasiona as estações do ano, ao longo do ano. Então, a Terra, ela demora aproximadamente 365 dias para completar uma volta completa ao redor do Sol. O movimento de translação da Terra e as estações do ano. É por isso que cada estação tem o seu período, porque a Terra demora 365 dias para dar a volta completa. Certo? Atividade 1. Observe as fotografias e responda as questões. Nós temos aqui a fotografia A e a fotografia B. Observando as duas fotografias, responda. Letrinha A. Qual das fotografias representa melhor o clima em que geralmente você passa o Natal no Brasil? Então, observe aqui. Você vai colocar se é a letrinha A ou B. Letra B. Elabore uma explicação para a resposta anterior, considerando o esquema do movimento de translação da Terra e as estações do ano. Observando aqui o movimento que a Terra faz de acordo com as estações do ano e também as características geral do nosso país, né? Por que acontece isso? Então, você vai responder uma resposta pessoal na letrinha B. Estamos encerrando mais uma videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fique com Deus e até a próxima.